E nesta aula eu vou te mostrar como é que nós confeccionamos este modelo de sutiã. Vamos iniciar a confecção de um sutiã. E para isso, a gente vai utilizar um bojo. No grupo, a gente sempre gostou de usar o bojo porque ele é muito mais confortável, ele dá tranquilidade para que a bailarina possa desenvolver a coreografia sem ficar com incômodo. Quando a gente usava a cuia, né, às vezes a cuia quebrava, a cuia provocava alguns arranhões. Então a gente passou a utilizar o bojo. A gente reforça ele com o fio. O fio ele é aplicado nas pontas para fazer a amarração e eu não colo, eu costuro. Eu gosto de costurar porque a costura fica muito mais segura que a cola. Porque o sutiã, ele é um dos itens mais delicados, né? Então a gente precisa ter uma segurança a mais com ele. Além da gente não querer correr o risco de quebrar, da bailarina se ferir, né? Ele precisa dar um conforto para que ela possa desenvolver bem a coreografia, que ela possa se sentir tranquila e segura, né? Sem preocupação. Eu posiciono a parte do meio com uma certa regulagem. Essa regulagem, ela é tipo muito particular e é peculiar porque cada bailarina, ela gosta do seu sutiã de uma forma. Tem umas que gostam um pouco mais frouxo, tem umas que gostam um pouco mais apertado. Então, essa regulagem, ela serve para auxiliar nesse sentido. Então, vamos iniciar a costura. Essa parte mais curvada é a parte que fica por centro do corpo. Então, o fio que vai entrar aqui é um fio pequeno, que é o fio que vai fazer parte da regulagem. E eu vou fazer a costura de várias formas, utilizando esse fio por fora. Se eu colocar ele por dentro, né, fica no atrito com o corpo e também incomoda. Então, eu deixo o nó para fora, para que na parte de dentro a gente não perca nada do conforto que o bojo proporciona. E com o nó para fora não tem problema nenhum. Até porque a gente vai enfeitar e o enfeite vai cobrir. Eu uso uma linha nylon para essa costura, para ficar bem seguro mesmo a amarração. Depois que foi feita toda a costura, eu vou juntar as partes. Lembre-se, a parte pequena é a parte do meio, onde eu vou fazer a regulagem,
E os fios maiores é o fio que vai passar pela costa e pelo pescoço. Essa regulagem eu faço com um nó e ele pode deixar tanto mais junto quanto mais separado. Eu vou começar a passar o enfeite na parte de baixo e nessa parte de baixo eu vou conseguir deixar a parte do meio mais solta, justamente para eu aproveitar a regulagem. Enquanto isso, eu vou colocar logo os enfeites das bordas. E por que eu faço enfeite nas bordas? Porque o bojo ele pode esticar. Então lembra que eu falei nas outras aulas que a cola quente também ajuda a dar um suporte de segurança, assim como as passamanarias. Eu vou colocar a passamanaria na beirada e no meio, fazendo um desenho estético para que o sutiã ele fique com linhas guias, já que ele é formado triangular. Eu gosto de fazer essa linha transversal, até porque a bandeira do Pará também tem uma faixa transversal e ela faz um desenho muito interessante quando está alocada no corpo da bailarina. Agora eu vou entrar com essa passamanaria azul, onde eu vou colocar em ambas as partes, justamente para criar um contraste, porque esse azul com essa cor, esse marrom mais clarinho, com esse creme, com esses tons terrosos, ele vai dar uma vitalidade, né, na cor. Vai deixar realmente um pouco mais vivo, né? E essa é a proposta da colorização dessa fantasia. Esse azul, ele realmente ele entra forte nesses tons terrosos de forma proposital. E aí, eu vou colocar também a passamanaria marrom e branca, que a gente utilizou na tanga, no cocá, nos braceletes, como vocês podem acompanhar nas outras aulas. Eu tenho que manter esse equilíbrio de cores e eu gosto de fazer isso em todos os enfeites, tanto nos pernetes, quanto nos braceletes, quanto na tanga, no cocá e, é claro, no sutiã. Agora eu vou passar a passamanaria por toda a beirada do sutiã. Eu vou usar azul também para dar essa volta. Eu vou colar bem na beirada com bastante cuidado, sem deixar a cola quente vazar para a beirada, porque a cola quente ela fica dura, né? E essa borda dura, ela vai grudar na pele e ali vai incomodar. Então, tem que ter um cuidado muito grande ao passar essa cola na beirada, para não deixar ela vazar de jeito nenhum. Observe bem aí o detalhe, que eu coloco bem realmente nessa beirada. Essa parte aqui de cima dos enfeites recebe o mesmo cuidado. E aí eu já vou afundando bastante a mão aqui, justamente para que a cola quente seque logo e ela fique bem fininha. E aqui onde ela está toda costurada, eu tenho que cobrir essa parte preta e para isso eu vou dar uma volta. Essa volta vai até ajudar a fixar melhor. Observe que essa colagem ela é bem mais delicada que as demais, justamente porque se trata de uma parte sensível, né? Então,
todo o contato que a gente faz dos enfeites, que ele fica com a pele, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse carinho a mais para alinhar bem a cola, né, com os enfeites, para evitar o contato com a pele. E assim eu vou seguindo nas demais. Depois de colar bem a passamanaria marrom e azul, a gente vai colocar na parte de baixo aquele enfeite de correntes que a gente confeccionou na outra aula. Esse enfeite ele vai ficar na parte de baixo e a colagem dele ela é bem delicada também. Por quê? Tem um cuidado com a questão da cola não passar para a pele. Tem que ser uma colagem resistente, porque as correntinhas elas fazem um peso maior. Por isso que eu botei essa passamanaria mais reforçada. E eu tenho que tomar cuidado com o meio, justamente para a gente colocar aquela regulagem. Eu vou acertar bem direitinho essas pontas dele. E quando eu for fazer a colagem, eu vou me preocupar bastante com essa questão da beirada. Vamos lá. Já fiz toda a medição. E aí eu vou começar a colagem pelo lado direito aqui. Vou usar essa pistola mais grossa porque ela vai botar bem mais cola quente. E eu vou precisar de um pouco mais de quantidade, justamente para poder segurar a peça com mais segurança. Fiz o alinhamento e vou fixando com cuidado, alinhando ponto a ponto para deixar bem certinho. E aí eu já vou fazendo essa curvatura, porque embaixo do sutiã nunca pode ser reto, sempre tem uma curvatura. Lembra da aula da tanga que a gente fez? E dos pernetes? É o mesmo processo. E essa é a colagem mais delicada da etapa desse sutiã. É justamente a fixação desse enfeite. Porque esse peso, ele faz muita diferença, não somente na questão da estética. Quando a bailarina está dançando, essas correntinhas elas balançam bastante. E, logicamente, com a velocidade, o peso aumenta. Observem que eu não deixei passar a cola para o outro lado. Esses fiapinhos que ficam aí é tudo da mesa mesmo, mas é natural. E agora eu vou fazer essa medição do espaço que eu desejo ter entre um lado e outro. Não precisa ser muito distante, tá? Mas é importante deixar um espaço pequeno ali para poder fazer essa regulagem.
Agora, finalizada essa parte da colagem, eu vou tirar o excesso. Eu já sabia que ia sobrar esse pedacinho aqui, por isso que eu deixei sobrar na ponta, que é para fazer o corte bem certinho. E aí, vou fazendo a fixação, dando aquela reforçada, para ver se está tudo realmente bem direitinho. Caso fosse necessário, eu também poderia colocar uma costura, né? Essa parte aqui de baixo ela não ficou muito alinhada, então eu descolei e aproveitei para reforçar esse detalhe, justamente para que fique tudo muito bem alinhado. E tá aí, a parte toda colada. Observe que na parte de baixo a gente já tem aqui os fios soltos. Eu vou dar até um nó aqui para deixar ele na medida certa. E aí, quando a bailarina for usar, ela já faz a regulagem e deixa esse fio para dentro. É pouca coisa que salta dessa regulagem, mas já é suficiente. Cada bailarina entende muito bem a importância desse detalhe aí da regulagem. E tá aí, praticamente pronto. Eu só vou dar um detalhe na parte de cima aqui do fio, para não ficar aparecendo a costura. Eu vou usar essas bolinhas aqui de madeira, passar um pouco de cola quente só para não ficar rolando, deixar mais fixo, e aí já consegue cobrir a costura. É sempre importante a gente esconder esses pequenos detalhes. Lógico que você fica livre para fazer mais acabamentos, colocar mais detalhes, mas a base de montagem de um sutiã desse trabalhado, ela passa por aí. Essa é uma alternativa. Lógico, como eu falei na primeira aula, tem muitas formas de fazer e essa aqui é a nossa.